Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Eu acho que os Espadas são o grupo de vilões mais queridos de Bleach. E não é à toa não, eles são personagens muito bacanas e com habilidades bem legais. Pelo menos a maioria, né? E uma das coisas mais discutidas sobre esse grupo é quem é o mais forte deles. A escala de poder dos Espadas deveria ser simples, já que é enumerada. Mas acabou não sendo tão simples assim, já que teve a espada que avançou de repente de rank, teve outro que tinha transformação secreta, enfim, bora falar melhor disso daí. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Antes de começar com o rank, só um aviso rápido. Nesse vídeo aqui eu vou considerar os poderes dos Espadas durante o arco da Guerra de Inverno, ou seja, até o momento daquela batalha de Karakura. É claro que teve muitos que sobreviveram a esse arco, e com certeza se tornaram mais fortes, como Grimmjow. Mas esse rank aqui vai levar em consideração quando todos estavam vivos, beleza? Ou senão ficaria meio injusto. E também ficaria um pouco injusto você ver esse vídeo aqui e não dar o like nele, galera. Deu tanto trabalho pra fazer, então dê essa moral aí pra estar ajudando. E se inscrevam também porque você pode estar curtindo os conteúdos que vão sair aqui no canal, inclusive conteúdo de Bleach. Enfim, bora logo pro ranking. 10º lugar, nono Espada, Aronieiro. O Aronieiro acho que foi claramente o espada mais fraco, não se tem tanta discussão acerca disso. Ele foi o único espada que foi derrotado por um oponente que não tinha o nível de um capitão, que foi a Rukia, que tinha mais ou menos o nível de um tenente mediano. E é claro que ele era sim bem mais forte que a Rukia, mas não muda o fato de ele não ter conseguido matar ela e de que foi derrotado no fim das contas. 9º lugar, 8º Espada, Israel Aporro. Galera, eu acho que por enquanto o mais coerente é nós seguirmos a numeração dos espadas, já que até aqui o rank tinha sido construído com o conhecimento das capacidades de cada um. Apesar disso, o Israel é um cara que eu vejo como sendo um dos mais perigosos do grupo, até mesmo para os primeiros do rank, já que o conhecimento científico dele é uma grande arma que ele tem. Então, levando em conta o poder mesmo, eu ponho ele nessa posição, que eu acredito que fosse a que o Kubo realmente pensou para ele na época. Mas mesmo não sendo tão poderoso, ele poderia sim de outras maneiras representar perigo, até mesmo vencer outros bem acima dele nesse ranking. 8º lugar, 7º Espada, Zomari. O Zomari para mim foi um dos espadas com uma das habilidades mais roubadas de todas, já que com um simples olhar ele pode controlar quem ele quiser. Muito roubado isso, galera. Mas na minha opinião ele poderia até ter estado num ranking bem maior no grupo, mas ele foi classificado em 7º. E por isso ele não teve tanto destaque quanto os demais, então sendo assim eu acho que essa é a posição justa para ele. 7º lugar, 6º Espada, Grimmjow. Esse daí é um dos preferidos da galera, e ele também foi um dos que teve mais destaque, por ter rivalizado com o protagonista. E bom, o Grimmjow ele era realmente muito bolado, e ele poderia até ter tido uma posição maior no grupo, mas é como no caso do Israel e do Zomari. Quando ele foi ranqueado, já sabia-se da sua capacidade máxima, então eu não vejo motivos para argumentar que ele estaria numa posição maior. 6º lugar, 5º Espada, Neutra. O Neutra é um espada que eu não gosto muito, não achei os poderes dele tão interessantes, mas é aquilo, ele foi classificado como 5ª espada, quando já se tinha conhecimento da sua capacidade. Então essa posição deve ser realmente justa para ele, além do que ele também deu bastante trabalho para o Zaraki, que é um capitão bastante poderoso, então ele deve estar nessa posição aqui mesmo. 5º lugar, 3ª espada, Haribel. Aqui a lista já vai ficar um pouco diferente do que a concepção original do ranking do grupo. E vocês vão ir entendendo por que mais pra frente. Bom, a Haribel é poderosa pra caramba. Ela teve grandes vantagens sobre o Hitsugaya, o capitão.
que mesmo usando a sua técnica mais forte, só conseguiu no máximo prender ela. E depois ela foi capaz de enfrentar o próprio Hitsugaya e também a Lisa e a Hiyori de uma vez só, 3 oponentes de nível capitão. Então a posição de terceira espada é digníssima da Halle Bell, e a posição dela nesse ranking também. Quarto lugar, segundo espada, Bahagan. Galera, o Bahagan dispensa comentários, ele é simplesmente bolado demais. E o poder dele é, na minha opinião, o mais roubado entre todos os espadas. E o personagem em si também emana uma aura de imponência que é muito bacana. O Bahagan facilmente subjugou a Soifon e o Omaeda, e só não acabou com eles mesmo por artimanha do roteiro, porque pela lógica da luta que se desenrolava ali, ele nem precisaria usar a sua Resurrection para acabar com ela. O Bahagan para mim poderia facilmente ter sido o primeiro espada, e até tem pessoas que teorizam que o Aizen só não colocou ele como primeiro para não dar muita moral para ele e humilhá-lo. Mas é meio difícil de se comprovar isso, então eu vou deixar ele aqui nessa posição, mas com um pouco de dúvidas. Terceiro lugar, primeiro espada, Stark. O Stark é um personagem bastante controverso, e apesar de ele ser bastante querido, muita gente duvida se ele era mesmo digno de ser considerado o primeiro espada. E eu já fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre isso, e eu analiso o assunto com bastante detalhe. Tá bem legal, vão lá ver depois. Eu vou deixar no fim desse vídeo aqui na tela para vocês clicarem e irem para lá. Então podem ficar até o final desse vídeo aqui tranquilo. E, bom, o Stark ele foi poderoso o suficiente para enfrentar 2 veteranos do Gotei 13, inclusive discípulos do comandante, que são o Kyoraku e o Kitaki. E, de certa forma, ele venceu os dois. Ele também enfrentou o Love e o Rose, outros 2 oponentes de nível capitão. E foi só começar a lutar sério que ele derrotou os dois bem rápido. E mesmo depois de ser gravemente ferido pelo Kyoraku, ele continuou lutando e dando trabalho para o capitão. Então o Stark era sim, com certeza muito poderoso, e provavelmente digno sim de ser o primeiro espada, e também digno dessa posição nesse ranking. Segundo lugar, 0 espada, Yami. Galera, o Yami é um caso bastante curioso. Ele a princípio era classificado na numeração de 10, então acredita-se por bastante tempo que ele era o espada mais fraco. Mas quando ele ativa a sua Resurrection, ele se torna muito mais poderoso, indo ao número 0. Ou seja, ele vai do mais fraco ao mais forte quando se transforma. E isso porque a sua Resurrection tem como força motriz a ira. Portanto, quanto mais irado ele fica, mais o seu poder aumenta, o que torna a capacidade de evolução dele muito grande. E eu confesso que o Yami é um personagem que eu não gosto nem um pouco. Eu achei ele bem bosta. E achei mais bosta ainda ele ter sido revelado como a espada mais forte, pelo menos teoricamente. Mas é aquilo, foi a decisão do autor, né? O Yami não teve uma grande exploração na sua luta final, e ela acabou sendo cortada. Mas pela reação do Byakuya e do Zaraki depois da luta contra ele parece ter dado bastante trabalho mesmo pros dois. Então com certeza ele era bem poderoso. Primeiro lugar, quarto espada, Ulquiorra. Galera, esse personagem aqui é polêmico pra caramba, e entre os espadas ele provavelmente é o que tem mais haters. E isso com certeza é em resposta pelos fãs meio chatos dele também. Mas é fato que o Ulquiorra demonstrou um poder extraordinário na sua luta contra o Ichigo. Ele era tão poderoso que o Ichigo, mesmo usando os poderes Hollow, não se comparava a ele, especialmente quando ele usava a segunda fase da sua Resurrection. E é justamente por essa fase 2 que eu dou essa posição a ele. Como o próprio Ulquiorra disse, nem mesmo o Aizen conhecia aquela sua forma. Ou seja, quando o Aizen ranqueou o Ulquiorra como quarta espada, diferente de como foi com todos os outros, ele não tinha ciência do poder máximo do Ulquiorra. E se tivesse, provavelmente a posição do Ulquiorra seria bem diferente. Pensem bem, galera, o Yami, somente por causa de uma Resurrection, vai do 10 ao 0, ou seja, do mais fraco ao mais forte. Então por que o Ulquiorra não poderia ir do 4 ao 0 também? Lembrando que o Ichigo, em uma forma bem mais fraca, feriu o Yami, e precisou daquela forma Vasto Lorde para enfrentar o Ulquiorra. Então eu realmente acredito sim que ele seja o mais poderoso entre os espadas.
E só pra esclarecer, eu não sou nenhum fanboy do Kyoha não. Na verdade, eu nem gosto muito do personagem. Gosto bem mais de outros espadas, como o Stark, por exemplo. Mas é aquilo, pra mim ele mostrou mais poder, então eu não posso deixar meu desgosto pelo personagem interferir no meu julgamento. E esse foi o meu ranking dos espadas mais poderosos. E se você discorda desse ranking, deixa aí nos comentários o seu próprio ranking com os seus argumentos, que a gente pode até estar batendo um papo legal sobre isso daí. Só que não precisam ser mal educados, hein, galera? É só um vídeo pra gente se divertir e entreter, e não pra ficar nervoso e levar pro lado pessoal. E bom, agora vai estar passando aí na tela pra vocês alguns vídeos de Bleach aqui do canal. Inclusive aquele que eu mencionei sobre se o Stark é digno da sua posição de primeiro espada. E bom, clique aí no que vocês se interessarem e fique um pouquinho mais aqui no canal, beleza? Até a próxima, galera!